Olá, a entrevista hoje, aqui no Frente a Frente, é com a administradora de empresas, Fabiana Farias. Ela que é mentora de produtividade e vai atuar no workshop Gestão de Tempo versus Sonhos, que acontece neste sábado no Sebrae. O evento é organizado pelo Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas, uma instituição sem fins lucrativos que está vinculada à Associação Comercial de Maceió e é parceira da Federação do Comércio do Estado de Alagoas, a FEComércio. Portanto, eu agradeço inicialmente a Fabiana Farias por estar aqui conosco. E, Fabiana, inicialmente vamos situar o Conselho, no contexto da Confederação Nacional de Jovens Empresários, Empreendedores. Nesse contexto, o que cabe ao Conselho fazer no sentido de criar condições objetivas para os empreendedores darem certo no seu negócio? Boa tarde. E obrigada. Obrigada a você, Gorete. Boa tarde aos telespectadores. Então, eu faço parte do CJE, que é o Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas, e a missão do Conselho é empoderar, e fomentar o empreendedorismo no nosso estado. E como que a gente faz isso? Com parceria com essas duas grandes, que você acabou de citar. E junto ao Sebrae, nós fazemos eventos, palestras, treinamentos e diversos eventos que esse empreendedor, principalmente o empreendedor pequeno e de porte, ele tem acesso a essas informações para que ele possa administrar melhor o seu negócio. Administrar o tempo é uma tarefa difícil, tempo, do ponto de vista profissional para a pessoa, ou pessoalmente, particularmente? As duas coisas não são difíceis, elas são possíveis. Agora, precisa de disciplina, porque nós estamos vivendo na era da informação. Você bem sabe disso, que está totalmente dentro do que você faz, Então, nós recebemos tantas informações por tantos meios diferentes, seja internet, e-mail, WhatsApp, mensagem, tantos grupos, que chega um determinado momento que a pessoa não sabe para onde ter foco. Pois é, e essas ferramentas, elas são necessárias, ultra necessárias, eu diria até, no contexto atual, Isso. Para fazer valer, digamos assim, o tempo na construção desses sonhos, Exatamente. Que serão alvos dessa discussão no workshop. Isso. A gente parte da premissa, no nome do workshop, que as pessoas estão tão no automático em relação ao seu tempo que elas pararam de sonhar. Elas não se dão mais ao luxo de sonhar, de elas planejar ficam sendo sonho. conduzidas pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram. Por tudo isso, pelo trabalho, pela vida familiar. Aí é o piloto automático. Eu acordo, eu faço as minhas necessidades da manhã, eu vou trabalhar. Trabalho durante o dia, volto para casa. Aí tem os afazeres domésticos, ou tem um estudo, ou tem uma faculdade, durmo e acordo e fico assim durante toda a semana. E às vezes, ciclo, não é? É um ciclo. E a gente não percebe. A questão da produtividade entrou na minha vida no momento em que eu estava dentro desse ciclo durante 16 anos. 16 anos, você fazia as mesmas rotinas, isso, digamos assim. Eu trabalhava no varejão mesmo. E o varejo, para quem trabalha, sabe que ele é bem pesado em relação a metas, a entregar. E termina uma semana, você está na outra, termina um mês, você entra no outro, termina um ano, você está fazendo planejamento estratégico para o próximo. E eu passei 16 anos dessa forma, viajava muito, porque eu trabalhava viajando, e chegou um momento que eu estava doente, trabalhando eu estava doente. Adoeci por conta da falta de metodologia, da rotina. Exatamente. E entrei em depressão. E aí, nesse exato momento, eu vi que eu precisava tomar uma atitude em relação à minha vida pessoal. Porque eu não passava Natal em casa, eu não passava Réveillon, eu não sabia o que era comemorar. Não tinha qualidade de vida nenhuma. Não fazia nenhum tipo de exercício físico. E eu tinha sido ginasta até a juventude na escola. Então, eu sentia muita falta dessa questão de exercício, mas não fazia exercício físico. A alimentação era péssima, não sabia o que era horário de almoço. E em 2014, eu conheci a Tríade através do consultor Abel Duarte, que é meu mentor até hoje, é uma pessoa que eu tenho muita gratidão e vai estar comigo no workshop, inclusive, fazendo participação. É alagoano? É alagoano, é da terra. E o Abel já trabalhou no Sebrae, trabalha na UFAL e tem a empresa dele de consultoria e treinamento. E aí o Abel fez um treinamento dentro da metodologia Tríade. Eu participei desse treinamento,
me apaixonei pela metodologia, porque no final das contas ela é muito simples. Agora você precisa de disciplina para aplicar, né? Pois é, fazer o controle do tempo investido em tarefas, né? Isso. Ele tem que se priorizar. Isso. O que faz, em tese, as pessoas perderem tempo? Por exemplo, falando dessas ferramentas que a gente tem tanta necessidade. Que atire a primeira pedra quem nunca parou na frente do computador para fazer um trabalho ou pagar uma conta. E eu costumo dizer, como a Regina Gianetti, que é um podcast que eu assisto, que aquilo é um buraco negro, né? Aí, chegou uma mensagem de uma propaganda ou de um filme que você está interessado a ver, ou um livro que você está interessado a ler, e aí você já desfoca, passou o tempo que você tinha para pagar a conta, você fechou o computador e não fez o que você tinha que fazer. E esse tempo não volta atrás. É a única coisa que não volta atrás. E a gente o fala, tempo de fazer suas tarefas. fazer suas tarefas. E aí você procrastina, né? Que é natural do ser humano. Não vou dizer que você tem como eliminar 100%, mas você tem que ter foco naquilo que você tem que fazer e guardar, reservar um tempo para essas horas extras. Sentar na frente da Netflix, tem tanta opção. Quem nunca ficou aqui, passou um tempão, não escolheu nada, foi dormir e não assistiu nada. Exatamente. É assim que a gente perde. E como fazer, em tese, uma boa gestão do tempo? Então, aí eu vou entrar propriamente dito na questão da metodologia, né? A metodologia tríade, ela divide o nosso tempo em 3 grandes momentos, vamos dizer assim, isso. Tudo que é importante na nossa vida, tudo que é urgente e tudo que é circunstancial. Tudo que você vai fazer, seja pessoal, profissional, você divide dentro dessa tríade. A tríade é conhecida, o tempo é dividido numa tríade, muitos estudos são divididos nessa questão do número 3, e não é à toa que o Christian, que é o inventor do método, usou a tríade. A tríade fala de tudo que você faz na sua vida pessoal, familiar, profissional e do seu eu. Então, o que eu fiz que é importante, o que eu fiz que é circunstancial na minha vida, o que eu fiz que é urgente. Nós costumamos fazer o quê? O que era importante a gente não faz no tempo certo e vira urgente. Empurra com a barriga. Empurra com a barriga. Né? E aí se desespera. Circunstancial é tudo aquilo que você faz, mas não precisava fazer. Poderia ter dado um não. E ocupar esse tempo com suas prioridades. Com as prioridades, exatamente. Por exemplo, quantas festas a gente foi que não precisava ir? Foi para agradar alguém ou para fazer a social, né, para alguém. Quantos filmes a gente não precisa assistir todo Para filme. Agradar alguém deve ser o mais danoso, não é? Exatamente. Porque a pessoa não aproveita nada e está ali sem vontade. Sem vontade, né? mas está. Aprender a dizer não faz parte dessa... É um capítulo inteiro do livro. E que a gente vai trabalhar no workshop. Como aprender a dizer não. Sem machucar. Sem né? machucar. É importante que o outro, se ele realmente é importante na sua vida, se é uma pessoa que lhe quer bem, ele precisa entender que aquele tempo ele precisa de ser destinado ao que você vai ter resultado. E porque, por exemplo, você falou procrastinar, Isso. né? E o que leva, tem que se avaliar também que muitas pessoas conseguem desenvolver mais tarefas em menos tempo que outras. Isso. O funcionamento da pessoa tem que ser levado em consideração, não é, Fabiana? O primeiro capítulo que a gente trabalha, a primeira coisa é trabalhar a identidade de cada um. Porque o que é importante para mim, necessariamente não vai ser importante para você. Eu cito exercício físico, por exemplo, que é no ranking do que mais as pessoas deixam de fazer, exercício físico é o primeiro. Eu não suporto academia, não gosto, é um exercício que eu não gosto. Bateu na minha, eu também não gosto. Mas eu faço. Por quê? Porque ela é necessária, né? Então, nem sempre a gente vai fazer porque gosta, a gente vai fazer porque é uma necessidade. Ouvir uma música não faz o mesmo efeito, né? Não. Mas suaviza. Sim. Malhar ouvindo algo que você gosta é melhor. Então, o primeiro capítulo é isso, é descobrir a identidade de cada um e o que é realmente importante para cada um e os sonhos de cada um e as metas de cada um. A partir daí é que a gente começa a distribuir o tempo. Nós fazemos exercícios de agenda, nós fazemos exercício de acompanhar, por exemplo, um exercício que a gente vai fazer, você acompanha os seus 3 dias da semana. Tanto faz qual seja o dia, mas você começa a monitorar da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Por exemplo, tem pessoas que começam a agendar, a organizar a sua agenda da semana no domingo. Isso é certo? Esse é o ideal. O domingo é um dia de descanso, vai pensar em trabalho. Não, mas não é pensar em trabalho, é você pensar no seguinte, o domingo
as pessoas acham que organizar uma agenda vai levar horas você fazendo. Não vai. O que importa é você tirar daqui e colocar no papel. É gerenciar o tempo. Gerenciar. É importante que a pessoa, por exemplo, tenha à mão sempre ou perto de si algo para anotar essas tarefas que pode passar despercebida diante de alguma situação inusitada. O que é que a gente consegue... Gerir o tempo é você prever, é você se antecipar. Por exemplo, se eu sento no domingo durante 30 minutos e eu anoto tudo que eu vou fazer na segunda, tudo que eu já tenho agendado, a gente indica que, para começar, quem não tem o hábito de fazer, faça apenas 3 dias. Aí você faz os 3 dias, deixa o 4º dia em branco, sem nada, justamente para as emergências, porque elas vão surgir, é fato. E aí você faz os dias seguintes posteriormente. Quando você coloca tudo no papel, com certeza você vai acordar na segunda-feira mais leve. Porque você descarregou, é o descarrego mesmo, você tira da cabeça e você coloca no papel. E aí, se surge alguma particularidade, é mais fácil você administrar. Ou seja, aquele ditado, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje ou agora. Exatamente. É válido e é um mantra, digamos assim. Exatamente. Exatamente. Fabiana, tudo isso é muito importante, né? Mas sem uma administração, isso quer dizer que sem uma administração eficiente, você não consegue atingir os seus objetivos, seus sonhos, não é isso? Isso. Não tem necessariamente uma única ferramenta. As ferramentas estão aí para nos ajudar. Tem pessoas que gostam da agenda de papel e utilizam a agenda de papel. Tem pessoas que utilizam um desses apps que tem vários, que você pode utilizar, como a agenda do Google e muitos outros, o Neotríade, que é da própria Tríade, e muitos outros. Eu utilizo o quadro branco, a agenda na internet e ainda utilizo a agenda de papel, em momentos diferentes. Por exemplo, no quadro branco eu coloco as metas grandes, o macro. Se eu tenho, por exemplo, o workshop, ele está lá no meu quadro branco. E eu distribuo as metas pequenas dentro do meu celular, porque aonde eu tiver o celular vai com a gente hoje para todo lugar. Então, o ideal é que você tenha algo, sim, no celular, porque vai que você esquece a agenda em algum lugar e o celular está lá na sua mão. E aí, durante o dia, eu vou adaptando se surge algum imprevisto. Mas o que é que nós costumamos fazer? Por exemplo, para vir para hoje para a entrevista, eu coloquei na minha agenda 1 hora de antecipação. E quando eu estava assistindo o jornal, eu já comecei a me preocupar porque eu vi que ia ter uma manifestação no centro, que era bem nos arredores. Eu disse, vixe Maria, vou ter que sair mais cedo, porque eu moro na Barra Nova. Então, a probabilidade de ter um imprevisto no meu caminho é muito grande. Aí o pessoal, o que é que faz? Normalmente eu tenho um compromisso de 2 horas, eu coloco na minha agenda às 14 horas. E o tempo de deslocamento? Tem que se levar em conta. Tem que se levar em conta, que você não vai se teletransportar, né? E nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas acham normal estar atrasado. E não é normal. Isso é generalizado? Generalizado. Achar que é normalíssimo, que isso, na verdade, começa por uma deselegância. Exatamente. Com o outro, né? Eu fiquei surpresa no último casamento que eu fui, que eu fiquei sabendo que as igrejas católicas refizeram essa questão dos contratos e existe um prazo máximo hoje que o padre espera e se der aquele prazo de não começar, o padre vai embora. E assim, gente, precisou fazer isso. E ao extremo. Ao extremo. Porque eu já fui para casamento que atrasou 4 horas. 4 horas? É uma falta de respeito com o seu convidado, é uma falta de respeito com quem está lá, é uma falta de respeito como um todo, porque a pessoa se programa, né, para estar lá. Então, esse atraso, você vai para os tradicional, você vai para os eventos. Né? Eu fui para um evento recentemente, também uma palestra, em que teve 3 horas de atraso. E aí eu tinha médico, então eu tive que sair no meio, não vi a palestra que eu queria ver. Então, assim, a gente precisa, né, se educar. É algo cultural do ponto de vista negativo? Sim. Porque algumas regiões do país percebe-se que existe uma diferença. Essa diferença? É uma questão cultural dos países latinos, a gente percebe também, porque quando você vai para a Europa, por exemplo, eles são extremamente pontuais. Pois é. Eu tive transporte, tudo. Tudo. Eu estive lá recentemente, aí a gente foi deixar a bagagem guardada no escritório da hospedagem, aí ela falou assim, que horas que vocês vêm buscar? Eu disse, eu preciso lhe dizer a hora exata. Ela disse, exata. Não é mais ou menos o horário. E assim, é legal isso, você se programar e você ter o horário exato para estar nos lugares. Então, tem a questão, sim, cultural, mas nós podemos nos reeducar.
Eu sou prova viva de uma reeducação em relação a tempo, em relação ao aproveitamento de tempo e organização. Eu costumo dizer, quando eu encontro as pessoas na rua, normalmente, a pessoa, como é que você está? Eu estou na correria, né? A pessoa fala, eu estou sem tempo para nada. Faz muito tempo que eu não sei o que é isso. Falar essas palavras. Há tempo para tudo. Para tudo. Quando se organiza. Fabi, é perfeito todos os dias? Não, lógico que não. Tem coisa que não está no seu controle. Exatamente. Né? Um atraso de um voo, um acidente de trânsito que demora muito para liberar a pista, uma fatalidade que acontece. Mas isso significa que o seu tempo ele é aproveitado, digamos assim, 90%. 90% hoje. E os 10% ficam por conta dessas, digamos assim, intempéries que não são do tempo, mas das pessoas. Das pessoas, mais ou menos isso, exatamente. E é muito libertador. Dá uma paz, uma tranquilidade. É você sentir que você tem poder de decidir o que você quer e o que você não quer na sua vida. Mas isso, aí a gente já parte para outra condição, porque uma pessoa psicologicamente equilibrada consegue manter. E se for uma pessoa que tenha, digamos assim, que tenha problemas que tem que se resolver na psicologia, ou que ela tem uma carga de trabalho muito grande, tudo isso vai influenciar nesse sentido. Por isso que a mentoria em si, o ideal é que a gente faz a mentoria individual. Para a realidade de cada pessoa. Para a realidade de cada um. Tem cliente, a maioria, na verdade, que chega quando a gente fala assim, mas o que é que você quer da mentoria exatamente? A pessoa não sabe nem responder. Ela está tão perdida que ela não sabe nem o que ela quer no final das contas. Por isso que a primeira reunião que a gente faz é só para entender e para entender se realmente é esse trabalho que a pessoa precisa. Exatamente. Nesse Senão momento, conduz para outra área. Eu já comecei a atender um cliente e na segunda reunião eu falei, você não está no momento. Porque ele não tinha poder de decisão em relação à empresa que ele trabalhava. Ele não tinha poder de dizer, eu vou começar a reunião em tal hora e eu vou terminar em tal hora, por exemplo. E aí ele não conseguia dar conta do resto. Então, eu acho que a decisão que ele tinha que tomar era ficar ou não nessa empresa. Perfeito. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há uma terra onde a nossa imaginação e fantasia são despertadas, através de brincadeiras, leituras e artes. Nesta terra, não há espaço para a tristeza. Quem não vive aqui, imagina uma terra cheia de sofrimento. Na verdade, aqui é a terra da esperança. A esperança que vem do amor, carinho e cuidado. Ainda somos pequenos, mas já enfrentamos grandes desafios. O maior deles é te convencer que somos fortes. E somos muitos, altos e baixos, grandes e pequenos, pelados ou não. Mas aqui, na Terra da Esperança, isso não importa, porque os sonhos são para todos. Instituto Arthur Amorim, semeando esperança. É o que mais leva. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a administradora de empresas, Fabiana Farias. Ela que é mentora de produtividade e vai atuar no workshop intitulado Tempo versus Sonhos, que acontece neste sábado no Sebrae. O evento é organizado pelo Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas, uma instituição sem fins lucrativos que está vinculada à Associação Comercial de Maceió e é parceira da Federação do Comércio do Estado de Alagoas, a FEComércio. Portanto, Fabiana, falemos sobre essa questão do gerenciamento da administração do tempo que pode resultar numa boa ou não saúde para o indivíduo. Exatamente. Qual o momento em que o indivíduo adoece? Quando ele deixa de cuidar de si, né? Porque para qualquer coisa que a gente vai fazer, eu lembro muito da questão do avião. Primeiro coloque a máscara em você e depois coloque no outro. Porque se eu adoeço e eu fico acamada, eu fico hospitalizada, eu não vou conseguir fazer nada. Eu não consigo trabalhar, não consigo cuidar da minha vida pessoal, não consigo cuidar das pessoas que eu amo. E eu falo com propriedade porque eu adoeci nessa vida, né, corrida, de não ter tempo para nada, de trabalhar 14, 16 horas por dia. Aí você não come direito, você não faz exercício físico, você não dorme direito. As pessoas estão em dormir 3, 4 horas por noite. Não tem como não adoecer. Não dá tempo.
o nosso sistema imunológico precisa de tempo, né, para se fazer... Pessoas que trabalham os 2 horários ainda acordam muitas vezes cedo para fazer algumas tarefas que não estão ligadas ao trabalho, mas ao investimento, estudo, por exemplo. Sim. Pessoas que acordam cedo antes de ir para o trabalho, do trabalho sai e volta para uma cabine de estudos. Como pode ser observado? Então, nessa questão... Mas se ela tendo, por exemplo, tempo administrado, ela pode administrar esse tempo de maneira tal que não ocasione nenhum tipo de prejuízo à saúde, se ela souber gerenciar o tempo? Sim, porque ainda que você faça, por exemplo, uma faculdade, são 5 anos de estudo, né? Então, se eu administro o tempo de forma que eu vou focar no meu trabalho durante aquele tempo e no meu estudo, eu vou ter que escolher. Tudo na nossa vida são escolhas. Então, se eu escolho administrar meu tempo e usar o meu tempo durante aqueles anos que eu vou ter que concluir a minha faculdade, em relação ao meu estudo, em relação ao meu trabalho, eu consigo ter uma qualidade de vida melhor. Porque antevê, não é? Faz um planejamento para visualizando lá na frente. Exatamente. É pagar o preço mesmo. Né? Eu trabalhei em Rio Largo. É o investimento. Isso. Eu trabalhava em Rio Largo e estudava à noite. Trabalhava os 2 horários, saía de lá de 6 e ia para a faculdade. Super cansativo. Muito cansativo, muito cansativo. Mas aí quando eu chegava em casa um dia que eu estava muito cansada, que a gente tinha que estudar para uma prova, por exemplo, assim, não, mas é tantos anos. Daqui a tantos anos eu concluo. Eu não vou viver essa vida a vida inteira. Então eu tenho que optar, fazer a escolha naquele momento do que é que realmente eu vou utilizar as minhas horas, o meu dia. Há pessoas que afirmam: se hoje o tempo tivesse 30 horas, ainda não seriam suficientes para as coisas que eu tenho que dar conta. Como você recebe uma afirmação Eu dessa? atendi um cliente que ele já falou, Piolho, meu dia precisava ter 50 horas. Eu disse, tá bom. Aí a gente fez esse mapa, essa análise dos 3 dias. Eu disse, durante 3 dias você vai anotar. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. E você anota assim, por exemplo, tomar banho, tantos minutos. Tomar café. Não fica meio robotizada a pessoa? Não, esse é só para a gente levantar. Tipo, fazer um levantamento mesmo do que é que ela está falando. Essa é a parte inicial do levantamento. Do levantamento. Depois dos 3 dias, a gente vai analisar junto. Todas as vezes que a gente analisa, sobra tempo. Eu digo, agora eu quero entender. Você me falou que precisava de 50 horas e você anotou tudo que você faz e quando a gente fez a continha matemática, não bateu. Onde será que não bate? Ele, não sei. Aí a gente vai ver. Ia fumar um cigarro durante um atendimento e outro de um cliente e ficava no celular. Isso não foi para conta, por exemplo. Ia tomar um café, demorava mais tempo do que o necessário. São nas pequenas coisas, até o Serbassi fala isso no livro dele de gestão financeira, que o que a gente tem que anotar são os lanches, as águas, os estacionamentos, porque o aluguel, o IPTU, a escola, o carro a gente não esquece. É verdade. Não é? Então são nas pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que o nosso tempo vai embora. E a gente tem que prestar atenção nisso. A pessoa trabalha o dia inteiro, chega cansado, aí vai jantar e se depara com o noticiário e aí já vai linkando na novela e vai para um seriado, enfim. Essa pessoa não sabe administrar, em tese, o seu tempo? Exatamente. Na verdade, eu não queria dizer nem que ela não sabe. De repente, ela não teve esse acordar ainda, entendeu? Dizer, eu estou jogando fora. E aí, tem um estudo, eu não lembro do nome da enfermeira agora, que ela trabalhava com pacientes terminais. E ela escreveu... Ela achou tão interessante que quando ela ia conversando com esses pacientes, eles nunca diziam assim, eu queria ter tido mais uma reunião, eu queria ter ganho mais dinheiro, eu queria ter comprado mais um carro. Normalmente eles queriam ter mais tempo para a família, para os filhos, para os pais. Então, a gente joga o nosso tempo fora e a gente só se dá conta, muitas vezes, quando não tem muito mais o que fazer. Então, eu entendo como minha missão hoje, do meu trabalho, que é que eu faço com muito prazer, é tentar levar essa informação ao maior número de pessoas possíveis, inicialmente dentro do nosso estado, que, de certa forma, fica um pouco distante das informações, né? Quando a gente quer buscar uma informação mais recente, um curso melhor, uma coisa melhor, a gente sempre tem que sair daqui. E eu tenho tentado fazer esses cursos lá fora e trazer para dentro do nosso estado, e foi isso que me levou a entrar no CJE, para acordar a maior quantidade de pessoas possíveis dentro. Dá tempo. Seja lá qual for a idade que você tenha, tem
Não é uma fórmula possível. mágica, é possível, é no dia a dia. Reformular a sua rotina. No início é difícil. Não vou dizer a você que não é, né? No início é Porque difícil. são vícios que se adquirem. Você né? dizer não, você deixar de assistir aquela série que você adora, você deixar de assistir um filme, mas aí depois eu ficava assim, pô, mas eu posso assistir. Só que eu posso assistir realmente em outro horário. Em outro momento. No final tá de ali. semana. Exatamente. E não no dia a dia. E não na hora que eu teria, por exemplo, estar produzindo algum conteúdo, ou ter que estar resolvendo alguma coisa na minha empresa. Como nós podemos definir produtividade nesse sentido? Nesse sentido, que é ser produtivo, né? Sim, essencialmente. exatamente. Você ser produtivo é você conseguir realizar suas tarefas do dia a dia sem sentir aquele peso nos ombros. Sabe quando tem gente que chega para mim e fala, Fabi, eu chego no final do dia, parece que eu estou carregando uma pedra nas minhas costas. É isso. Quando você é produtivo, eu tenho um verdadeiro, desculpa a expressão da palavra, tesão quando eu chego na minha agenda que faço assim, ó, fico tudinho, consegui fazer. Agora tem um detalhe, não adianta você colocar 20 tarefas para fazer no seu dia, você sabendo que não vai conseguir dar conta das 20. Coloque 5 e faça as 5 que vai ser ótimo. Nós também temos esse mau hábito de botar um monte de coisa. Tem empresário que fala assim para mim, mas eu não tenho nem espaço na minha agenda. Isso é legal? Você se sentir tão ocupado a ponto de dizer assim, eu não tenho espaço nenhum na minha agenda. Eu pego clientes que não almoçam, não dormem. Não convivem com a família, com os filhos, com os companheiros. E eu digo assim, e você realmente está achando que isso está legal? É você que tem que me dizer, não sou eu. Né? Até onde vai isso? Até quanto tempo você vai aguentar? Vai suportar sem nenhum Vai chegar dano, uma hora não que é? o seu corpo, ele não vai suportar, porque não suporta. Ele cobra. Ele cobra. E cobra caro. E é dessa forma que a gente trabalha. Nessa questão de respeitar o corpo, o movimento, por exemplo, a pessoa deve respeitar o seu relógio interno? Sim, sempre. Por exemplo, a gente mede a questão durante o dia, o horário que eu estou ativo e o horário que eu não estou tão bem. Eu, Fabiana... Produzo melhor. Em que horário? Eu, Fabiana, por exemplo, preciso das minhas 8 horas de sono. Eu não funciono se eu não dormir bem. Eu não acordo bem, eu fico com dor de cabeça. Pois eu tenho uma necessidade de 5 horas de sono e me acordo super Olha bem que coisa todas as maravilhosa, manhãs. tá vendo? É de cada um. Surgiu a modinha aí de acordar às 5 horas da manhã, né? 5 horas da manhã, live às 5 horas da manhã. Não é para todo mundo, não é para mim. Se não ficar sem gravada, eu não assistia nenhuma, porque não é para mim, eu não fico bem. Entendeu? Então, assim, você tem que respeitar aquilo que é para você. Tem gente que é noturna. Eu assisti uma reportagem do Jô, que ele falava sobre isso, que ele ia dormir às 3, 4 horas da manhã. Virava que ele era altamente noturno e Pois dormia durante o dia. Tem gente que trabalha à noite, que tem que dormir durante o dia. Né? Mas é uma inversão. É uma inversão, da mas às vezes não tem, natureza, né? às vezes Pois não tem jeito, né? Como trabalhar esse componente de respeitar o seu relógio quando as atividades impõem a você uma rotina dentro de uma carga horária pré-estabelecida? Por exemplo, quem trabalha em empresas, né, não tem muito o que escolher. Tem aquele horário de tal hora, e aí você precisa se adequar. Fabi, mas eu não tenho tempo de estudar, por exemplo, porque eu estou no trabalho. E o seu horário de almoço? Ninguém passa 1 hora almoçando. Será que não dá para você? Né? Não dá para você comer nos 30 minutos, outros 30 minutos você lê algumas páginas de um livro, por exemplo, assistir um podcast, assistir um YouTube que vai valer a pena para você em relação ao que você precisa aprender naquele dia. Então, é muita gente se adaptar ao que nós temos mesmo. Não é fazer mágica, nem também extrapolar, não. É se entender, é entender o seu tempo naquele momento. Fazendo isso, há condições de, digamos assim, harmonizar o seu dia a dia. Total. E depois a manutenção. E ficar atenta às recaídas, né? Às recaídas, por isso que porque há recaídas? Sempre há. Sempre. Pois é. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Frente a Frente está de volta já já. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. Viu o que você fez ontem?
que está acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje conversa com a administradora de empresas, Fabiana Farias. Ela que é mentora de produtividade e vai atuar no workshop Gestão de Tempo versus Sonhos, que acontece neste sábado no Sebrae. A Fabiana Farias, esse evento, na verdade, é organizado pelo Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas, que é uma instituição sem fins lucrativos e que está vinculada à Associação Comercial de Maceió e é parceira da Federação do Comércio do Estado de Alagoas. Bem, Fabiana, nos fale sobre especificamente esse workshop. Então. Qual a metodologia que será utilizada? Toda a metodologia, a teoria foi baseada em cima do livro A Tríade do Tempo, que é do autor Christian Barbosa, que é quem inventou. Ele tem mais de 10 anos de experiência e já fez esse atendimento de produtividade nas 1000 maiores empresas a nível Brasil e mundo. E não tem erro, não tem como, você seguindo o método, não tem como não dar certo. Então, o que é que nós vamos fazer? O workshop é para poucas pessoas, porque nós vamos fazer esse trabalho individual de exercícios. Vagas limitadas, Vagas então. limitadas, isso. De exercício, de atender individualmente, de aplicar os exercícios e dar o resultado na mesma hora. Então, a gente teve esse cuidado. Não vai ser realmente questão de quantidade, mas de qualidade. Porque a ideia é que as pessoas que vão participar do workshop saiam dali aplicando na sua vida pessoal e tendo resultado, que é isso que interessa, né? Eu me utilizo como exemplo, porque eu comecei a utilizar em 2014. De 2014 para cá, eu realizei todos os sonhos que eu tinha parado de sonhar, né? Viagem, comprar carro, comprar um apartamento, conseguir auxiliar de forma financeira mesmo os meus pais, mais do que eu fazia até então. Então, tudo isso é uma questão de você administrar o seu tempo e usá-lo de forma sábia, mas dentro da metodologia. Porque o que a metodologia traz? Como eu falei lá no início, essa tríade de você dividir o que você faz no seu dia a dia, e a ideia é você ter pouquíssimas coisas circunstanciais, porque também é impossível eliminar 100%, senão você se separa, você perde a família, perde os amigos e todo mundo, porque tem eventos que a gente vai para agradar, mas tem necessidade mesmo de agradar. Diminuir a urgência ser aquilo que você realmente não dá conta, e ter a maior parte do seu tempo no que é importante. Fazer uma revisão semanal daquilo que realmente... A gente trabalha a questão do detox, do desapego, de você eliminar roupa, calçado, fazer limpeza na sua caixa de e-mail, livro, biblioteca, documentos. Isso a gente faz anualmente, não é? Algumas pessoas, né? Tem gente que não faz. Que não faz? Não faz. E aí vai acumulando. Eu vi uma entrevista do Tiago, eu não lembro agora, é da internet, e ele falando que leu um livro, que no livro dizia que até a quantidade de móveis que a gente tem na nossa casa interfere, né? Porque os espaços não comportam muitas vezes a quantidade de quinquilharias que a pessoa coloca dentro de casa, né? E gasta tempo, porque se você vai fazer uma arrumação, por exemplo, dentro de casa, uma limpeza, e você tem tanta coisa, se você levaria 2 horas para fazer, você vai levar 5. A gente trabalha em parceria com alguns, você falou antes, a questão da saúde mental, por exemplo. Exatamente. Se a gente entende que a pessoa necessita de um atendimento psicológico, por exemplo, a gente indica, porque vai ter assuntos, a gente entra muito na intimidade do cliente. Temos contrato, né, sobre isso. Porque, naturalmente, tem um ditado que diz, quando a gente não está com a cabeça muito boa, a arrumação da bolsa é um reflexo disso. Isso, exatamente. Um pouco disso, exatamente. Né? Isso para as mulheres, em geral. Não sei se funciona vamos dizer que para as mochilas também, né? Pois é. Então, é de se observar que uma pessoa, para se predispor também a fazer essa mudança de hábito que é a seu favor, ela primeiro tem que estar predisposta a isso, mas dentro de uma situação, digamos assim, razoável de saúde mental. Exatamente. Então, a gente tem esse trabalho, então no workshop a gente vai trabalhar essas ferramentas, o que é que se adequa melhor para você,
A questão do gráfico de papéis, porque nós fazemos diversos papéis no nosso dia a dia. Eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou empresária. Não nessa mesma ordem, né? Não, né? Eu sou voluntária. E muitas Necessariamente. vezes o nosso gráfico, pizza mesmo, ele está completamente mal distribuído. Eu estou muito tempo numa coisa. Em função de outros e esquecendo. Quando a gente pede para fazer o gráfico, normalmente as pessoas não colocam o eu, que é aquilo que eu faço para mim. Não se prioriza. Não se prioriza. Em geral. Em geral. E é uma característica mais de mulheres ou de homens, na proporcionalidade? Característica mais de mulheres. Sempre. As mulheres são mais preocupadas com o conjunto, com o todo, né? É, uma coisa assim que sempre aparece, por exemplo, quando você fala da velhice, eu vi uma entrevista que fala assim, quando você perguntar quem vai cuidar de você quando você estiver velho, normalmente a resposta é sempre minha esposa, minha filha, nunca aparece o meu filho, meu genro. A gente já traz essa sobrecarga natural. Aí eu já tive essa sorte, porque as minhas filhas já disseram que vai cuidar de nós dois. E são duas. E foi bom, mãe, você ter tido duas, porque a gente vai dividir essa tarefa. Exatamente. Então, tô tranquila. Então a gente fala sobre isso, sobre esses papéis que a gente exerce na nossa vida e que a gente precisa ter o cuidado do eu, de cuidar de mim, de ter coisas na minha agenda que são só para mim. Nós precisamos de um hobby, coisas que a gente faça para realmente nos deixar mais felizes. Mais leves, mais né? leves, exatamente. Mas que faça sentido para mim. Eu perguntei a um cliente meu, faz quanto tempo você não faz uma coisa para você? Ele, eu faço, eu vou almoçar com a minha família. Não, você não entendeu. Aí você está fazendo papel de esposo, de pai. Eu estou perguntando o que é que você faz para você. Ele, faz tanto tempo que eu nem lembro. Eu disse, exatamente. Pois é. Uma coisa é certa. E dentre esses objetivos, é importante que a pessoa saiba fazer da maneira certa, estabelecer suas metas, não é isso, Fabiana? Sim. A gente também trabalha com metas para pequeno, médio e longo prazo. A gente pede para escrever mesmo o que é que você quer daqui a 2 anos, o que é que você quer daqui a 5 anos e o que é que você quer daqui a 10 anos, por exemplo. E você precisa ter foco naquilo ali, no que você colocou no papel. E existe, inclusive, acompanhamento. O workshop que eu fiz em 2014 com o Abel, por exemplo, eu reviso ele anualmente. Porque a pessoa que escreveu aquilo em 2014 não é a mesma. Então, de repente, as metas realmente precisam ser reformuladas, faz parte. Né? Os planejamentos estratégicos têm o reformulamento dentro de 6 meses para isso. Então, nós trabalhamos metas, nós trabalhamos papéis, nós trabalhamos a individualidade dele. A gente trabalha que ferramentas eu vou usar em relação à agenda e controle do meu tempo. A gente também trabalha no workshop e finaliza com essa questão que a gente vai trabalhar, que é o Abel que vai aplicar, da gestão financeira. Porque normalmente as pessoas vinculam tempo, sonho a dinheiro. E não é necessariamente nessa ordem e não está realmente vinculado a isso. Porque esse momento em que eu fiz essa reformulação da minha vida foi o momento que eu estava mais quebrada financeiramente. Mas adquiriu a leveza necessária para reconstruir sua vida. Exatamente. Né? Priorizei. Sobre outros valores. Exatamente. Né? São outros aspectos que fazem bem para a gente. Não é só... Lógico que eu não vou ser hipócrita de dizer que o dinheiro não ajuda. Lógico que ajuda para tudo, mas não é determinante para a felicidade. Não. E no final você falou agora a palavra-chave. Fabiana, o que você quer entregar nesse workshop, né? O que é a metodologia quer entregar? A gente quer que as pessoas sejam felizes. Pois é, e a felicidade às vezes está tão perto e não se percebe isso, né? Exatamente. Com atitudes, digamos assim, com convivências bem saudáveis, né? É importante isso. E nesse workshop, essa questão de trabalhar as vontades de cada um, de priorizá-las sem causar nenhum dano ao todo, esse equilíbrio necessário também vai ser trabalhado. Sim, é o primeiro ponto. A gente parte daí. Parte do princípio que eu preciso entender o que é importante para mim, o que faz diferença na minha vida, o que eu tenho que priorizar para seguir, para buscar e realizar os meus sonhos. Sempre individual. Nós vamos estar num grupo pequeno, mas as atividades são individuais. Quantas vagas? Nós temos 20 vagas apenas. Apenas? Eu acredito que agora deve restar umas 5 só. Você tem telefone para contato? Então,
Quem tiver interesse, entra no @CJE-Alagoas, que é o Instagram do CJE, ou no meu, @FabianaCFL, que nós temos lá o link da inscrição, e aí é só entrar e fazer a inscrição. Pouquíssimas pessoas Isso. mesmo. É porque como a gente tem que fazer esse atendimento individual, não adianta eu encher uma sala e aí vira palestra. Né? É diferente, não é treinamento nem palestra. Ou seja, gastar o tempo com a atividade certa é o segredo para ter paz, tranquilidade e ser feliz. Sempre, sempre. Não volta atrás, né? A gente não tem como recuperar. O dia de ontem a gente não recupera. E assim, todos os dias tem 24 horas, não adianta, não vai mudar, pelo menos por enquanto. Apesar da gente entender, as pessoas quando a gente faz as entrevistas e os testes falam muito sobre isso, que as pessoas estão achando que o tempo está mais rápido. Está cada dia mais rápido. A gente tem a sensação, Essa sensação de que está passando passa mais muito rápido. mais rápido. Isso tem a ver com a idade ou com a carga de trabalho que você tem, com a rotina estabelecida? Já foi comprovado através de estudos que tem a ver com essa questão da era que a gente está vivendo, da quantidade de informações que é demais, que a gente volátil. assimila. E a gente tende a entender inconscientemente que a gente tem que dar conta de tudo. Eu tenho que responder todos os e-mails, eu tenho que ver todas as mensagens, eu tenho que atender todos os telefones, eu tenho que estar em todos os eventos. Aí não dá. Não tem quem dê conta. É né? verdade. 24 horas é muito pouco. Essa questão da psicologia. Você falou da doença. Eu vi uma matéria que diz que hoje a depressão mata mais do que as guerras e os acidentes de trânsito. As frustrações. As frustrações. É porque se pensa além das condições do que a perna pode andar, né, ou pular, digamos assim. E nesse aspecto, Fabiana, o que dizer de economizar tempo? É possível economizar tempo também, em vez de gastar, economizar? Qual é a diferença que a gente pode estabelecer, entre gastar e economizar? A ideia nesse sentido é economizar para gastar com o que importa, não economizar apenas por economizar. Por exemplo, essa questão de sono. Tem pessoas próximas, amigas, do menino, pelo amor de Deus, você dorme demais. Não tem necessidade. Fisicamente, se o fisiológico me diz que eu preciso de 8 horas de sono, para que eu vou dormir 12? Aí você está deixando de economizar. Podia ter economizado essas 4 horas e ter feito uma outra atividade, né? Então, a economia é nesse sentido. Não de jogar fora, mas de utilizar com coisas que façam bem para você. Sistematizar uma vida organizada dessa forma, isso pode ser feito isso é uma questão que pode ser definida em família? Sempre. É a família que vai... O funcionamento da família leva a... Nesse gráfico de papéis, as pessoas que mais interferem são os cônjuges, os filhos e os pais. Porque eu não quero desagradar, vamos dizer assim. Ou não estou nem aí, desagrado sem filtro. Que também é sempre a questão do equilíbrio. Não pode ser nem muito, nem tão pouco. Mas a família é muito importante. Porque, por exemplo, eu não gosto de alguns tipos de eventos que o meu esposo precisa ir. Então, a gente conversa hoje, né, depois disso, digo assim, nesse eu não vou. Nesse eu vou para o cinema com as minhas amigas. Mas você tem que ter uma cabeça muito tranquila em relação a isso, que também... No tempo de machismo ainda... Exatamente. Fica meio difícil, tem casamentos que eu sei que não se permitem isso. Por isso que a gente trabalha essa questão da individualidade. Mas o ideal é isso, que você saiba, também não vou deixar de ir para todos. Né? Alguns a gente vai precisar ir. Foi bom você ter tocado nessa questão de gênero, não é? E porque, na verdade, quando eu fiz a pergunta e não me fiz entender, não fui clara o suficiente, foi em relação a família é um ambiente inicial que cria a condição para o indivíduo ser mais ou menos desorganizado, porque são atitudes que são aprendidas inicialmente no ambiente familiar, né? Isso é difícil. Eu tenho uma cliente mesmo que o esposo dela é extremamente desorganizado. É o oposto. Dizem que virginiano é muito organizado, né? Eu sou virginiana, eu acho que tem Meu marido minha filha é virginiana e é muito organizada. Não é? E assim, eu só funciono em lugares, em ambientes organizados. E ela diz que é virginiana e o marido é muito, mas muito desorganizado. E isso chegou a ficar em crise o casamento. Como se justifica pessoas que são organizadas na vida privada e não são no trabalho, ou são no trabalho e não são na vida privada? Eu acho que nós somos um ser humano como um todo e que é impossível separar completamente. Se você for pesquisar a fundo, uma pessoa que é muito desorganizada em casa, no trabalho, provavelmente ela perde alguns prazos, ela chega atrasada, ela perde alguns documentos, normalmente.
Normalmente é impossível. O pessoal tem muito isso, né? Vamos separar o que é profissional do que é pessoal. Isso não existe. É meio impossível. Você é uma né? pessoa única, o seu ser, eu, Fabiana. Agora eu posso ter atitudes dentro do meu trabalho que eu não tenho na minha vida pessoal e vice-versa, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Exatamente. Bem, estamos infelizmente no final da nossa entrevista. Que pena. Algumas considerações e pode repetir o telefone para contatos, se for necessário. Então eu convido a todos vocês a participarem do workshop que vai ser no dia 30, no Sebrae, em parceria com o CJE. E quem tiver interesse, entra no Instagram do CJE, que é CJE Alagoas, a L, ou no meu, Fabiana, CFL, e lá tem um link de inscrição e tem todas as informações. Eu agradeço desde já o convite e estou muito feliz de ter estado aqui. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.